A gente está fazendo uma série de mensagens que ponha o pé fora do barco. Semana passada, o pastor pregou sobre sair da zona de conforto. Semana passada eu tive a minha mini férias, mas hoje eu estou aqui. E a mensagem falava sobre a gente viver na dependência de Cristo, sobre a gente vencer os nossos medos. Amém? E como que isso pode implicar, às vezes, nas nossas vidas, lutas e desconforto. Essa mensagem que a gente está trabalhando nesse mês de agosto, para a gente tirar o pé para fora do barco, irmãos, é para a gente ter coragem e sair da onde a gente está e mover para algo novo, para algo diferente. E hoje a gente vai falar sobre dependa do Espírito Santo. Amém? Aleluia. A chave desse tema que a gente vai falar hoje é sobre como a gente não consegue, irmãos, conquistar muita coisa ou fazer alguma coisa sem o poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo para nos ajudar, porque é Ele que nos direciona, é Ele que nos equipa para fazer as coisas e para viver a nossa vida para a glória de Deus. Então, sem Ele, irmãos, não dá. Você já teve alguma experiência na sua vida que você falou, não, eu dou conta, eu consigo, diante de um problema ou alguma dificuldade, e você vê que só você e só você mesmo, pela sua força, você não consegue. Mas, dependendo do Espírito Santo, irmãos, Ele, sendo o nosso guia, aquele que instrui as nossas vidas, faz toda a diferença no caminhar. Toda a diferença. Eu quero convidar os irmãos para a gente abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 16, a partir do versículo 7. Amém? Glória a Deus. João, capítulo 16. Quem não está com a Bíblia, abre aí no celular. Vai estar aqui também. João, capítulo 16, a partir do verso 7, diz assim, olha, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. E se, porém, eu for, eu vou enviá-lo. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito mais que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não fala por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos anunciar. Um pouco mais e não me vereis. Um pouco mais e não me vereis. Outra vez um pouco mais e ver-me-eis. Eu fui até o 16, desculpa, Ana Cristina. Amém? Irmãos, a gente vai falar, eu queria falar hoje algumas características da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. O Filho disse que ele precisava ir, Jesus disse que ele precisava ir porque o Consolador, o Espírito Santo, ele ia vir.
E eu quero falar para vocês que o Espírito Santo, ele é aquele que agora ele provê, né, o contato nosso entre nós e Deus. E já havia essa promessa lá no livro de Ezequiel, no capítulo 36, já havia a promessa do Espírito Santo habitar em nós, né, para que a gente tivesse esse contato direto com o Pai. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, vamos abrir aqui a nossa Bíblia. 1 Coríntios. Amém. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, diz assim: olha, acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele está ativo nas nossas vidas e ele habita dentro de nós. Ele opera nas nossas vidas. A gente pode facilmente depender desse Espírito Santo, porque ele está dentro de nós. O filho falou que ele precisava ir para ele mandar esse Consolador, e ele ia habitar dentro de nós, e ele habita dentro de nós. E nós podemos sentir o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo, ele conduz as nossas vidas. Ele conduz a vida do crente, amém? Desde o nascimento até a maturidade. Quando a pessoa se torna crente, irmãos, né, quando nós aceitamos ao Senhor, essa obra do Espírito Santo, ela se inicia dentro de nós. E, muitas vezes, quem nunca ouviu falar assim, às vezes você convida alguém para vir na igreja, ou pergunta se alguém quer aceitar Jesus. Ah, não posso, minha vida está assim, eu preciso mudar isso primeiro, eu estou vivendo de tal maneira, eu ainda estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, daqui mais um tempo, espera um pouco. Irmãos, venha como estás, porque o Espírito Santo vai habitar dentro da sua vida, o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele vai conduzir, irmãos, a nossa vida desde esse nascimento, que é aquele momento em que a gente tomou a decisão de aceitar o Senhor do jeito que a gente estava. Você já viu essa pessoa que fala assim, não posso não, porque eu preciso resolver umas coisas da minha vida, e daqui um ano você conversa com ela, está do mesmo jeito. Ela não resolveu aquelas coisas, ela ainda continua precisando resolver aquelas coisas, e fala para você a mesma coisa. Você sabe por quê? Porque por nós mesmos, irmãos, nós não somos capazes de fazer essas mudanças significativas nas nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós que nos ajuda. Ele vai ajudar a gente desse nosso novo nascimento e a gente vai caminhar com ele até a maturidade espiritual. A gente vai caminhar. Quando a gente nasce, todo mundo aqui que já teve filho, exceto a Ana Cristina, mas ela tem os irmãozinhos, já acompanhou. A gente vê que a criança ela cresce e não sabe determinadas coisas ou não sabe fazer, e no decorrer da vida ela vai aprendendo, ela vai crescendo, e ela aprende a caminhar, e ela aprende a comer, e aprende a fazer diversas coisas, e vai para a escola e começa a aprender o ABC. E na vida da gente, irmãos, na vida de nós que somos cristãos, não é diferente. A gente vai ser conduzido desde esse nascimento. Quando Jesus falou para Nicodemos a respeito desse novo nascimento, né, com ele lá em João, no capítulo 3, não é, irmãos, aquele nascimento que ele falou, como é que eu vou entrar dentro do ventre da minha mãe, né? De novo, não tem como. Mas é esse novo nascimento, irmãos. É esse nascer do Espírito e é essa obra que o Espírito vai fazer na nossa vida. Às vezes, eu sei que às vezes a gente
quando aceita a Jesus e não tem muito conhecimento a respeito de determinadas coisas, e a gente quer fazer tudo muito rápido e tudo de uma vez, e acha que essas mudanças vão ser assim de um dia para a noite, e talvez a pessoa se frustra, porque não é desse jeito. A criança, quando nasce, irmãos, para engatinhar é no mínimo 7 meses que uma criança começa a engatinhar. Para andar é de 9 meses a 1 ano e pouco para uma criança andar. Mas há uma obra do Espírito Santo sendo trabalhada nesse novo crente, desde esse novo nascimento até ele alcançar a maturidade. E eu não esqueço uma coisa que a pastora Ana Paula me falou uma vez, irmãos. Às vezes a gente vê uma pessoa que aceitou Jesus e parece que ela está caminhando rápido, né? E tudo está mudando tanto, e você consegue ver a diferença, e você consegue ver logo os frutos e as coisas acontecendo, e talvez em outra pessoa não é mais ou menos assim, parece que está meio demorado. Mas ela me falou uma coisa, para a gente não foi julgar que ela falou, tipo, para a gente não medir a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa e na vida de outra. Porque na vida de cada um existe um processo, um trabalhar, um abrir de coração. Não é verdade? Existe um abrir de coração para você receber aquela palavra que você fala. E para que a gente, irmãos, desde o nascimento, caminhe para a maturidade, a gente precisa depender do Espírito Santo. A gente precisa depender desse Espírito Santo que habita dentro de nós. A obra do Espírito Santo, ela é ampla e ela cobre uma diversidade de áreas nas nossas vidas. Em várias áreas, irmãos, das nossas vidas. Desde as nossas vidas diárias, da nossa vida com Deus, a nossa vida diária no trabalho, a nossa vida conjugal, a nossa vida particular, a nossa vida em secreto com Deus. Existe uma diversidade de áreas dentro da nossa vida, irmãos, que o Espírito Santo trabalha. Ele trabalha dentro das nossas vidas. E a gente, irmãos, precisa depender desse Espírito Santo. Porque não é por mim, não é só pelo meu querer, não é só pela minha força de vontade, também, mas sem a presença do Espírito Santo, irmãos, nós vamos ser capazes de fazer poucas coisas. Às vezes você vê uma pessoa que aceitou Jesus e ela começa lá, sei lá, tão rápido, faz as coisas e, de repente, parece que ela cansou e logo se desvia. Porque, às vezes, irmão, a gente pensa que é pela nossa força, é pelo nosso querer, mas não é. É pelo agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Por ele habitar em nós, o Espírito Santo, ele influencia intensamente as nossas vidas, os nossos pensamentos, as nossas emoções, para levar a gente, irmãos, até o conhecimento da verdade. Porque ele habita dentro de nós, nós somos influenciados, e nós somos mudados, e nós somos transformados. Lá no versículo 13 do capítulo 16 de João, fala que quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele que vos guiará a toda a verdade. É ele que vai nos mostrar, irmãos, qual é a verdade da vida que Deus quer para nós. É ele que vai nos mostrar qual é a verdade da palavra. É ele que vai nos revelar qual é a verdade da palavra. É o Espírito Santo. Porque ele tem uma função de mestre nas nossas vidas. Ele vai nos ensinar e ele vai nos fazer lembrar daquilo que nos foi ensinado. A gente vê isso lá em João, no capítulo 14, e no versículo 26, que fala assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Amém? Você já viu quando você está numa situação assim da sua vida e
parece que você não sabe o que fazer e você ou não acha uma saída, ou simplesmente você está inconsolável diante de uma situação e, de repente, o Espírito Santo vem e traz uma palavra no nosso coração e você lembra de algo que você ouviu na igreja e você lembra de algo que foi falado e você lembra de algo que você aprendeu no seu discipulado, de algo que você foi ministrado na célula e você lembra daquela palavra e aquilo é um conforto para o seu coração? Porque o Espírito Santo, irmãos, agindo na nossa vida, ele vai nos ajudar, até mesmo, irmãos, a lembrar da palavra que foi ministrada aqui nessa noite. Você já viu que, às vezes, se perguntar amanhã para alguém aqui qual era o tema da mensagem, talvez não lembra. Não é verdade? Nossa, foi mesmo, a Efigênia falou ontem, mas eu nem lembro mais o que era. Mas, às vezes, irmãos, numa situação da semana, que seja daqui um mês, no decorrer de alguma coisa, você está numa situação assim de dependência total do Espírito Santo e você lembra de algo que foi falado aqui, de algo que foi ministrado no seu coração, de algo que foi ensinado a você pelo pastor, pelos líderes, no seu momento de oração, naquele seu momento de devocional com o Senhor. Eu acho assim, eu mesmo tenho uma coisa engraçada comigo. Quando eu estou no meu momento de devocional, você já viu que você lê uma coisa tão linda na Bíblia, tão maravilhosa, você fala, meu Deus, eu nunca esqueço disso. De tarde você não lembra mais o que era aquilo. Você lê aquela mensagem mais linda. Nossa, se eu não quero esquecer, isso aqui está em 2 Samuel, ver capítulo não sei quanto. E eu não esqueço. Mas daqui a pouco você esquece. Quando é amanhã, você já não lembra mais. Mas no momento oportuno, irmãos, na dependência do Espírito Santo, esse Espírito Santo da verdade, que nos ensina, ele vai fazer nos lembrar das palavras do Senhor, da palavra da verdade, da palavra que nos consola. Ele vai nos fazer lembrar. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Irmãos, e essa é uma das áreas de atuação do Espírito Santo que eu acho muito lindo nas nossas vidas. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Romanos. Glória a Deus. Aleluia. Romanos capítulo 8, o versículo 26 e o 27. Amém? Olha, também o Espírito Santo semelhantemente, nos assiste, na minha Bíblia nos ajuda. Essa Bíblia, a minha versão tem umas palavras meio estranhas, irmãos. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. A gente não sabe como pedir, mas o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê? Porque ele é aquele que sonda os corações. Ele conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito ele intercede pelos santos de acordo com a vontade do Pai. Aqui na minha Bíblia tem a minha versão, é aquela versão mais antiga. Eu gosto muito dessa versão que fala assim, olha, porque aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede. Amém? A gente depende tanto do Espírito Santo, irmãos, porque a gente não sabe nem como orar. Essa é a verdade. O alcance da nossa mente, irmãos, é muito limitado para conhecer até qual é a vontade de Deus, qual é o querer dele para as nossas vidas. O nosso entendimento. Você já viu que você às vezes já fez aquela oração e de repente você parou e pensou, meu Deus, como é que eu falei isso para Deus? Não era nada disso? Porque eu já fiz. Eu já fiz oração e já pedi coisas para Deus, irmão, que eu nem acredito que eu fiz uma oração daquela. E que eu pedi uma coisa daquela. Porque eu achava que aquilo que era o certo. Mas um dia eu aprendi, irmãos, que a gente precisa aprender a orar e a gente, nas nossas orações,
A gente pode apresentar a Deus o desejo do nosso coração. E eu falo uma coisa, irmãos. Se eu não posso falar para o meu pai qual é o desejo do meu coração, eu vou falar para quem? Não é verdade? A gente, nas nossas orações, a gente pode falar para o nosso pai o desejo do nosso coração, aquilo que a gente quer, mesmo, irmão, nas nossas limitações, que a gente não sabe nem o amanhã. A verdade é que a gente não sabe nem o que vai ser 10 horas, porque agora ainda é 9 e pouco. Mas que a gente, que se faça a vontade do Pai. Que se faça a vontade dele. E a gente, irmãos, a gente não sabe pedir e a gente pede de forma errada. Mas ele intercede por nós diante do Pai, porque ele conhece qual que é a vontade dele. E também, naquele momento que você se ajoelha para orar, e, irmãos, é só dor, é só sofrimento. A sua cabeça, às vezes, está fervilhando de coisas, e você ajoelha e você... Parece que trava, né? Você não consegue falar nada e está doendo e você está passando por a situação que seja. E uma vez eu lembro que eu orei desse jeito, e aí uma vez eu lembro que eu fui orar e eu ajoelhei, eu não conhecia essa palavra, eu nunca tinha ouvido essa palavra, nem na igreja. E aí eu ajoelhei para orar e eu fiquei muito triste porque eu não conseguia orar, eu só chorava. E eu precisava falar alguma coisa, né, para o Senhor. Olha, eu estou chorando porque eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, mas eu não conseguia falar nada, e eu levantei da oração e fui dormir sem falar nada, porque eu só estava chorando. E eu depois fiquei triste comigo mesmo, porque eu não tinha conseguido falar nada. E eu lembro que pouco depois, irmãos, nem lembro aonde, mas eu vi essa mensagem, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque naquele momento, irmãos, eu não sabia nem o que falar. Eu só chorava, eu não sabia orar, e chorava por causa de problema, por causa da minha falta de fé, da minha falta de confiança no Senhor, talvez, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós. Com gemidos inexprimíveis, ele intercede diante do Pai. Ou quando a gente faz aquela oração, irmãos, que a gente não sabe nem o que está falando. Aquela oração naquele momento que você só está angustiado, ou está com raiva, ou está frustrado por alguma coisa, e você faz aquela oração assim, mediante só aquilo que você está sentindo. Mas Ele nos ajuda, porque nós, irmãos, não sabemos orar como convém. Às vezes a gente não conhece nem qual que é a própria vontade de Deus para as nossas vidas, e a gente não sabe o que fazer. O Espírito Santo, ele opera a santificação e a transformação, irmãos, contínua nas nossas vidas. Ele transforma as nossas vidas continuamente. Depender do Espírito Santo, depender dele nas nossas vidas, irmãos, é algo muito importante. Porque essa transformação que a gente precisa... Você já leu alguma coisa na Bíblia e você falou, meu Deus do céu, eu lembro que uma coisa que eu li... Quem foi que falou? Como que chama a mulher do Júnior? Não. Que eles são missionários da OM? A Lucy. Eu lembro que ela falava assim, ela ia conversar com os meninos dela, e ela gritava muito. Aquela coisa que mãe quase não faz. A gente não é muito de gritar, só fala um pouquinho alto, né, Pri? Não, eu acho que é só lá na sua casa. E aí ela falou, irmãos, assim, que ela gritava muito, tudo que ia falar gritando. Aí disse que o menino dela virou para ela e falou assim que... Nossa, mãe, quando você grita, olha para sua cara, parece um bicho, era um monstro, uma coisa assim. Gente, você já viu quando a gente está gritando, as caras horrorosas que a gente... Menino! A cara horrorosa que a gente faz. Imagina a criança vendo aquela cara da mãe daquele jeito.
E aí ela pegou e ela falou isso para a gente um dia aqui, que era um chá de mulheres. A gente estava estudando, não sei se não eram os dons do Espírito, mas os frutos do Espírito, né? Você lembra, né, irmã Sônia? Uma coisa assim, que falava sobre que a gente não deve gritar fora da gente toda a gritaria. E aí ela viu aquilo e começou a pensar sobre aquilo que ela estava fazendo, né? Gritando com o filho, e que é uma coisa, gente, que é incontrolável. Quando você vê, você já soltou um grito que falta até a garganta chega seca. E como só o Espírito Santo podia transformar isso na vida dela, nas nossas vidas, naquele dia, ela estava falando sobre isso. Irmãos, e eu não esqueço disso. Porque é verdade. É só o Espírito Santo, irmãos, que pode transformar essas coisas nas nossas vidas. É só o Espírito Santo que pode, que habita em nós, que pode mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, né? Ele opera a santificação e ele transforma a gente continuamente, irmãos, mudando continuamente transforma continuamente o nosso caráter e a nossa moral espiritual. E desculpa que eu não coloquei esse versículo para a Ana Cristina, mas eu vou ler aqui com vocês. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, e o versículo 18, que fala que 2 Coríntios 3,18, que nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Que nós somos transformados, irmãos, pelo Senhor, pelo agir do Espírito Santo nas nossas vidas, pela presença dentro de nós, pela presença dele dentro de nós, nós somos transformados, irmãos, de glória em glória, para nos parecermos, irmãos, com a imagem do próprio Cristo, porque é isso que ele quer para nós. É essa transformação, irmãos, contínua e diária que a gente precisa ter, dependendo do Espírito Santo. É na dependência dele. Porque às vezes a gente para e pensa, meu Deus, eu não dou conta. Isso aí eu não consigo. Eu já tentei tanto, sei lá, parar de xingar para quem xinga, parar de, sei lá, de gritar para quem está gritando, excluindo as mães. E você vê que você não consegue, porque a gente está tentando pela gente, irmãos, e a gente não está entregando para Deus, não está na dependência do Espírito Santo de agir nas nossas vidas, para que isso realmente aconteça. Eu quero ler aqui com vocês em Efésios também, no capítulo 4, a partir do versículo 22. Essa santificação e essa transformação contínua, irmãos, que o Espírito Santo vai operar nas nossas vidas, é para que isso aconteça. Olha, que no sentido quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que ele se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, vos revistais de um novo homem, criado segundo a Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E essa transformação moral que o Espírito Santo ele vai fazer nas nossas vidas, Paulo aos Efésios, aqui, quando fala sobre a exortação à santidade, ele fala no versículo 25, ainda no capítulo 4, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo. Somos membros uns dos outros, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, sem o Espírito Santo, sem Ele agir nas nossas vidas, a gente conseguir falar só palavras que transmitam graças aos que ouvem, é impossível. É só pelo agir do Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe, chegou aqui o que a Lúcia falou. Longe de vós, irmãos, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem como assim toda malícia. Antes, sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Como, irmãos, essa palavra fala no meu coração, como o Senhor fala comigo. Porque muitas vezes, irmãos, a gente se encontra nessa situação. É gritando, é falando coisas, irmãos, que não transmite graça nenhuma. É fazendo todas as coisas, irmãos, que desagradam a Deus, não deixando o Espírito Santo agir na vida da gente de maneira nenhuma. É fazendo aquilo que a gente mesmo decide fazer. E a gente simplesmente deixa acontecer, irmãos. Mas se nós tentarmos, irmãos, vivermos na dependência do Espírito Santo, algo pode mudar nas nossas vidas. Eu sei que não é fácil, irmãos, e a gente não vai... A santificação, ela é um processo, ela é contínuo nas nossas vidas. E quando talvez você incorrer em alguma dessas coisas, não se entristeça, não desanime. É isso que eu falo para mim mesma. É isso que eu falo para mim mesma. Senhor, me perdoa, Espírito Santo me perdoa, me ajuda a mudar, eu quero fazer sua vontade. Me ajuda, Espírito Santo, porque de mim mesma eu não consigo. Faça uma oração sincera ao Senhor. Que você errou, que a gente falhou, que a gente fez o que não devia ser feito. E a gente peça ao Espírito Santo para nos ajudar. Porque é isso que eu peço, irmãos, ao Senhor todos os dias. É isso que a palavra de Deus ensina a gente a fazer. A gente, através da ação do Espírito Santo, mudar essas características moral da gente, para que a gente venha ter, irmãos, essa transformação e apresentar esses frutos do Espírito nas nossas vidas, que é aquele que está lá em Gálatas 5, 22, que fala que é o amor, a alegria, a paz, paciência, amém? A amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, a gente não vai alcançar essas características nas nossas vidas sem o auxílio do Espírito Santo dentro de nós. A gente não vai alcançar essas características, essa mudança, irmãos, no nosso caráter moral e espiritual, se nós não vivermos na dependência do Espírito Santo. Nós não vamos mudar. Não vai acontecer se a gente tentar só por nós mesmos. Mais uma vez eu repito, se você errar, se você por algum momento fizer isso, não desanime. Não desanime, mas peça perdão ao Senhor. Fala, Senhor, me muda. Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero ser transformado. Como a sua palavra falou, quero ser transformado de glória em glória. Mas dependa do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo na sua vida, em todas as áreas. Irmãos, em todas.
é todas as áreas. Não é só na sua área espiritual, é no seu trabalho, para que você mostre essa dependência do Espírito Santo, esse fruto do Espírito Santo na sua vida. Eu tenho um versículo que eu amo em Mateus 5,16, que fala assim, olha, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Porque a gente, irmãos, pelo agir do Espírito Santo, pela transformação contínua que Ele tem nas nossas vidas, é isso que vai acontecer. A nossa luz vai brilhar diante dos homens e Deus vai ser glorificado. Não é pela nossa vida, não. É por Deus, é pela ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É porque Ele, irmãos, nos transforma. Sem Ele, irmãos, nós não conseguimos. A gente precisa querer buscar, irmãos, algo novo nas nossas vidas. Esses temas das mensagens do mês de agosto, irmãos, é muito oportuno para a gente colocar em prática nas nossas vidas aquilo que a gente tem aprendido, irmãos, na nossa vida cristã. Será que nós estamos realmente prontos para viver algo maior de Deus na nossa vida? Ou a gente só quer, o tema do mês de agosto é põe o pé fora do barco, né? Ou a gente só quer ficar lá dentro do barco porque lá é seguro. Né? Eu penso por mim mesmo, irmãos. Eu sei que sair da zona de conforto e colocar o pé para fora do barco pode trazer um pouquinho de dor, tem embate, tem luta, né? Algum desconforto. Mas é preciso, irmãos, para o nosso crescimento, para a gente alcançar algo maior na nossa vida, algo maior com Deus, prontos para viver algo maior na presença de Deus. A gente sair da nossa zona de conforto, depender do Espírito Santo de Deus, para que essas mudanças necessárias, irmãos, ocorram nas nossas vidas. Eu preciso do Espírito Santo para que essas mudanças ocorram na minha vida. E eu quero depender dele para que essas mudanças ocorram, irmãos, nas nossas vidas. Porque é para isso que nós somos chamados. É para isso que nós somos chamados. Para essa dependência do Espírito Santo, para essa transformação nas nossas vidas. É o Espírito Santo, irmãos, que está aqui nesse lugar, nessa noite, que quer fazer isso na nossa vida. Ele quer fazer essa transformação dentro do nosso coração. Não é fácil, irmãos, não é fácil. A gente já está, parece que, no modo avião, né? Aconteceu uma coisa, pá, já dá um grito. Aconteceu uma coisa, onde é que está vendendo paciência que eu não tenho nenhuma? E a gente vai levando isso, irmãos, todos os dias, diariamente na nossa vida. E deixando o Espírito Santo de lado. E querendo o Espírito Santo em algumas coisas das nossas vidas, e em outras não. Em outras deixa que eu resolvo. Mas nós não somos capazes, irmãos, de maneira alguma. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que é capaz. Que nós possamos, irmãos, realmente colocar em prática na nossa vida essas verdades que nós temos aprendido, irmão, diariamente aqui na nossa igreja, nas nossas conversas com os nossos irmãos, coisas que você às vezes tem falado com um irmão por uma simples mensagem, uma ligação, por algo que você ouviu no seu grupo pequeno, no culto do sábado à noite, que a gente possa colocar isso, irmãos, em prática nas nossas vidas. Que a gente possa colocar, irmãos, o Espírito Santo, irmãos, à frente de tudo e dizer: eu dependo de Ti. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração. Amém? Faça uma oração aí no seu lugar. Eu vou fazer a minha oração aqui. Aleluia. Glória a Deus. Fala: Senhor, dependo de Ti. Espírito Santo, transforma a minha vida. Me perdoa, Senhor. É que nós somos tão fracos, Senhor, tão pecadores, meu Deus. A nossa vontade, Senhor, ela sempre pende para o errado,
para o pecado, mas nós queremos ser renovados, ó Deus, nós queremos ser transformados. Nós queremos viver, Senhor, na dependência do Teu Espírito Santo. Nós queremos viver na dependência do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos essas transformações que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Nós queremos declarar ao Senhor que nós queremos viver algo maior na Tua presença, Senhor. Fortalece a nossa vida. Eu apresento a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Deus, as fraquezas, ó Pai, do seu coração, aquilo, ó Pai, que vai na mente deles, ó Pai, que eles têm colocado diante de Ti. Espírito Santo, intercede por nós diante do Pai. Nós não sabemos como pedir, nós não sabemos como orar, mas intercede por nós. Nós apresentamos a Ti, Jesus, diariamente as nossas vontades, mas que seja feita a Tua vontade, não a nossa, Senhor. Nós apresentamos a Tua presença, Pai, aquilo que está dentro do nosso coração nessa hora. Espírito Santo de Deus, conforta o coração dos Teus filhos nessa hora. Conforta as nossas vidas, Espírito Santo Consolador. Espírito Santo da verdade, nos mostra toda a verdade, ó Pai, toda a verdade da Tua palavra. Nós queremos, ó Pai, ser ensinados, ó Pai, nós queremos conhecer a Tua verdade e o Teu querer para as nossas vidas. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, nós nos arrependemos nessa hora. Nós nos arrependemos, ó Pai, dos nossos erros, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós entregamos na Tua presença, Senhor. Eu entrego diante de Ti, meu Deus. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos. Ensina-nos, ó Pai, a viver na dependência do Teu Espírito Santo. Ensina-nos, ó Pai, a vivermos na dependência desse doce Espírito Santo de Deus. Obrigada porque o Senhor, ó Pai, está aqui nessa noite. Obrigada porque nós podemos sentir, ó Pai, em nossos corações essa doce presença do Teu Espírito Santo. Nós Te glorificamos, Senhor. Senhor, nós Te exaltamos. Senhor, nós Te adoramos. Senhor, nós Te amamos. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, porque nos ama. Obrigada porque a Tua palavra nos consola. Perdão, Senhor. Perdão porque nós somos falhos. Tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós nos entregamos a Ti. Tudo que há dentro dos nossos corações necessita mais de Ti. Tudo, Senhor. Renova, Pai. Renova a nossa vida. Em nome de Jesus.